estou escolhendo hoje refletir juntamente com vocês a partir da própria reflexão do padre Raniero Cantalamessa. Isso pode facilitar também o andamento dos nossos estudos, né, sobre a espiritualidade. Padre Raniero, diante desse evangelho, da liturgia toda, ele faz uma reflexão muito interessante, trazendo a nossa vida atual para dentro desta realidade da transfiguração. Da seguinte forma: assim como os apóstolos, sendo levados por Jesus ao alto da montanha, encontraram ali um ambiente de serenidade, um ambiente de paz interior, de tal modo que queriam fazer 3 tendas, queriam ficar ali para sempre. Diz o padre Raniero, talvez não seja com a mesma intensidade, com certeza que não, em nossa vida humana, isso acontece. Acontece para nós de alcançarmos algum patamar de bem-estar, não absoluto, não tão grande quanto na transfiguração, mas imaginemos uma família que em um determinado momento alcança uma harmonia, né, familiar, bem-estar, a situação financeira caminhando bem, o relacionamento das pessoas, a tal ponto que todo mundo gostaria que aquilo não modificasse mais. Entretanto, na prática, vem depois um tempo difícil, provações, doenças, desunião entre as pessoas, o que exige de nós uma mudança muito forte. Então ele afirma, isso não é próprio só para o cristão, qualquer pessoa no mundo, ateus, pessoas de qualquer religião, todos nós passamos por isso. Mas há uma diferença profunda, é a maneira como nós reagimos a esta situação. Os discípulos de Jesus reagiram querendo permanecer ali. Mas depois Jesus disse: vamos descer da montanha, vamos enfrentar a realidade. Nós, cristãos, nós reagimos e podemos reagir à semelhança de Abraão, é a primeira leitura. Abraão estava numa situação confortável, onde ele morava, Ur dos Caldeus. Mas Deus disse: você está bem com a sua família, mas você vai deixar a sua família, seus familiares, vai para uma terra que eu vou indicar. Mas Deus faz acompanhar uma promessa. Você terá muitos descendentes que vão preencher a face da terra e a sua descendência será abençoada. Abraão deixa aquela situação e, por causa da fé, vai em direção que Deus tinha apontado, sem saber onde ia chegar e o que o estava esperando. Então esta é a nossa atitude de fé diante das situações em que nos encontramos. Quando está tudo bem e quando Deus exige de nós um esforço maior e uma mudança de vida. A atitude de Abraão, e ele é considerado na igreja o pai da fé, o início do povo de Deus, é fundamentalmente a nossa atitude. A resposta de Abraão nós vemos no batismo. Mas quem de nós se lembra do batizado? Mas todo mundo foi batizado, bebezinho ainda. Então o que acontece? A igreja oferece oportunidades frequentes para retomarmos o compromisso da fé. E o que Deus nos promete? Não adianta querer esperar que Deus vá aparecer com grandes manifestações, porque tudo já está manifestado, tudo já está prometido em Cristo.
A promessa que Deus nos faz é infinitamente maior do que a promessa para Abraão. A promessa que nós temos é do reino de Deus. A certeza que nós temos é da presença de Cristo no meio de nós. E este momento agora é o momento em que somos chamados para responder com nossas atitudes a este novo passo na conquista de uma vida mais perfeita no Espírito, uma vida segundo o reino de Deus. Sinteticamente, de modo bem mais imperfeito do que a consideração do padre Raniero, esse é o pensamento que ele focaliza. Eu gostaria de acrescentar um outro aspecto ainda a esta reflexão da liturgia de hoje. Quando Cristo, no alto do Monte Tabor, permite que os apóstolos vejam a sua dimensão interior, a sua realidade interior. Todos nós temos uma realidade interior invisível aos olhos. Eles viram Cristo resplandecente de luz. Aquilo que eles viram em Cristo é a nossa realidade interior. É a luz da qual nós nascemos. E esta realidade, ela nos acompanha, nos envolve ou está dentro de nós. Quando esse corpo deixa de existir, esta realidade continua existindo. Então eles viram em Cristo aquilo que eles poderiam ser e que nós podemos ser. Não haveria a ressurreição de Jesus se ele não passasse pela morte. Então esse é o grande mistério que vai ser mais refletido por ocasião da Páscoa. Passamos pela morte, passamos pela cruz. Só existe a ressurreição através da morte. Mas esta é a nossa chegada, o nosso ponto de chegada, a ressurreição. E esta luz resplandecer plenamente. Então eu convido agora para um momento de fecharmos os nossos olhos, porque de olhos fechados nós vemos melhor, vemos mais distante, vemos com maior perfeição. E o que é mais importante na realidade do nosso próprio ser. E aqui reunidos, a luz de Cristo está presente, a plenitude da luz divina do Senhor ressuscitado. E a luz de cada um de nós. E a realidade perfeita, iluminada, a qual todos poderemos chegar. Pedimos que a luz de Cristo, o seu Espírito, intensifique a nossa realidade interior. Temos inúmeros desafios no dia a dia. Esta luz interior é a nossa força para sabermos decidir, enfrentar e seguir o caminho, desligar-nos de tudo quanto é limitado no plano material e fazermos a nossa opção por uma vida segundo o Espírito, conduzida pela luz, na luz e para a luz divina, no amor, pelo amor, para o amor.
na verdade, pela verdade, para a verdade plena, a realidade última, pleníssima. Esta Eucaristia nos renova nesta experiência de nossa vocação, nosso nome verdadeiro, nossa identidade profunda. E é o alimento, por isso chamado o alimento celestial, o pão dos anjos, o pão vivo que desce do céu, que é sustento para todo o nosso ser, inclusive no plano físico, mas acima de tudo, o alimento para a nossa realidade invisível, a principal. Assim o Senhor nos reúne para a sua Páscoa. Cada Eucaristia é uma Páscoa. Estamos participando da Páscoa do Senhor. Pai Santo, pedimos em nome de Jesus que o Espírito derramado sobre nós nos fortaleça, nos purifique, transforme e nos conduza à plenitude de nossa vida, de nossa realização, segundo a vossa vontade.